E agora vamos resolver a questão 176 da prova amarela do Enem 2019. A questão diz o seguinte: para decorar sua casa, uma pessoa comprou um vaso de vidro na forma de um paralelepípedo retangular, cujas medidas internas são 40 cm de comprimento, 35 cm de largura e 60 cm de altura. Em seguida, foi até uma floricultura e escolheu uma planta aquática para colocar nesse vaso. Segundo uma proposta do gerente do local, essa pessoa avaliou a possibilidade de enfeitar o vaso colocando uma certa quantidade de pedrinhas artificiais brancas, de volume igual a 100 cm3 cada uma delas, que ficarão totalmente imersas na água que será colocada no vaso. O gerente alertou que seria adequado, em função da planta escolhida, que metade do volume do vaso fosse preenchido com água, e que após as pedrinhas colocadas, a altura da água deveria ficar a 10 centímetros do topo do vaso, dando um razoável espaço para o crescimento da planta. A pessoa aceitou as sugestões apresentadas, adquirindo além da planta uma quantidade mínima de pedrinhas, satisfazendo as indicações do gerente. Nas condições apresentadas, a quantidade de pedrinhas compradas foi 140, 280, 350, 420 ou 700 pedrinhas. Então isso aqui é uma questão de geometria espacial que eu vou precisar fazer cálculo de volume. Só que antes de eu calcular o volume, eu preciso ver aqui no comando quais são as informações que me serão úteis. Eu preciso retirar daqui as informações para depois começar a fazer os cálculos. Aqui no início ele já me diz, olha, para decorar sua casa, uma pessoa comprou um vaso de vidro em forma de um paralelepípedo retangular, cujas medidas internas são 40 cm de comprimento, 35 cm de largura e 60 cm de altura. Então eu preciso fazer um esboço desse vaso para que eu consiga visualizar o problema para tentar resolver. E a primeira coisa que eu vou fazer é isso, eu vou fazer esse esboço aqui de um vaso com 40 cm de comprimento, 35 cm de largura e 60 cm de altura. Fiz aqui o esboço do vaso e vou marcar aqui, olha, ele me diz que o comprimento é 40 centímetros, então isso aqui tem 40 centímetros. A largura é 35 centímetros, então aqui tem 35 centímetros. E a altura tem 60 centímetros, né? 60 centímetros de altura. Então, essa altura aqui tem 60 centímetros. Isso aqui tudo é centímetros. Então, a primeira informação que ele me deu foi essa. O recipiente onde será colocado as pedrinhas, onde será colocada a água e onde será colocada a planta é esse recipiente aqui. E ele segue aqui. Em seguida, foi até uma floricultura e escolheu uma planta aquática para colocar nesse vaso. Segundo uma proposta do gerente do local, essa pessoa avaliou a possibilidade de enfeitar o vaso colocando uma certa quantidade de pedrinhas artificiais brancas, de volume igual a 100 cm3 cada uma delas. Cada pedra tem volume igual a 100 cm3. Então, eu vou colocar aqui 1P, que é uma pedra, é igual a 100 cm3. Essa foi a segunda informação que ele me deu. Ele me deu o formato do vaso e me deu o volume de cada pedrinha. E ele seguiu. O gerente alertou que seria adequado, em função da planta escolhida, que metade do volume do vaso fosse preenchido com água e que, após as pedrinhas colocadas, a altura da água deveria ficar a 10 centímetros do topo do vaso. Ele me diz aqui que desses 60 centímetros de altura, a água ela tem que ficar a uma altura de 30 centímetros aqui. Eu preciso colocar esta quantidade aqui de água. Olha, a metade do vaso, dessa parte aqui toda, tem que ser água. Ele me dá essa informação. Quando ele diz aqui, olha, o gerente alertou que seria adequado, em função da planta escolhida, que metade do volume do vaso fosse preenchido com água. E que, após as pedrinhas colocadas, a altura da água deveria ficar a 10 centímetros do topo do vaso. Então, eu tenho que encher o vaso pela metade de água. E depois eu tenho que colocar uma quantidade de pedrinhas aqui, que essa água chegue até 10 centímetros do topo. Uma distância aqui de 10 centímetros. Olha. O motivo dele fazer isso, ele diz aqui, olha, dando um razoável espaço para o crescimento da planta. Ou seja, a planta ela vai estar nessa altura aqui do topo. Ela terá todo esse espaço aqui para que ela possa crescer. Essa distância aqui do topo de 10 centímetros, ela precisa ser respeitada. Isso aqui vai ser o espaço onde a planta vai ficar. Então, eu coloquei a metade do volume do vaso de água e depois que eu colocar as pedrinhas, essa água ela tem que subir até que chegue a essa distância aqui, 10 centímetros do topo do vaso. E ele finaliza. A pessoa aceitou as sugestões apresentadas, adquirindo, além da planta, uma quantidade mínima de pedrinhas, satisfazendo as indicações do gerente. Nas condições apresentadas, a quantidade de pedrinhas compradas foi: eu tenho 30 centímetros aqui que eu preenchi com água, ele tem que ficar 10 centímetros do topo, então o que me sobra aqui é 20 centímetros. Esse aqui é o volume de pedras que eu preciso calcular, uma altura de 20 centímetros. Aí eu vou calcular o comprimento
vezes a largura, vezes a altura. Só que a altura não vai ser 60, e a altura não vai ser 10, e nem vai ser 30. A altura vai ser de 20 centímetros, que é apenas a diferença em que a água sobe daqui. Então, para eu calcular o volume referente às pedrinhas, eu vou calcular desses 20 centímetros aqui. E o cálculo que eu vou precisar fazer é comprimento vezes largura vezes altura. Mas a minha altura vai ser de 20 centímetros. Vai ser isso aqui, olha. Comprimento vezes largura vezes altura. Como isso aqui está tudo em centímetro, vai ser centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Isso aqui vai ser o resultado disso aqui, vai ser x em centímetros cúbicos. Ou seja, esse cálculo aqui é o que eu preciso fazer. Eu vou começar fazendo logo esses dois aqui, ó, 40 vezes 35. Aí eu vou fazer 40 vezes 35. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 4 é 20. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 4 é 12. Isso aqui vai dar 0, 0, 2 e 2 é 4, e aqui baixa 1. 1.400 é o resultado de 40 vezes 35. Vou pegar o 1.400 e vou multiplicar por 20, que vai dar 0, 0, 0, 0, que eu nem precisava fazer isso. Se eu faço essa multiplicação aqui por 2 e só acrescento 0, também funciona. Eu faço assim para você ver que é simplesmente multiplicar o 0 aqui. Aí 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 1 é 2. Isso aqui vai dar 0, 0, 0, baixa o 8 e o 2. Então, eu tenho que o resultado de 40 vezes 35 vezes 20 é 28.000 centímetros cúbicos. Ou seja, o volume é igual a 28.000 centímetros cúbicos. Esse aqui é o volume do vaso nesse espaço aqui de 20 centímetros. É o volume que as pedrinhas ocuparam. Então, para eu saber quantas pedrinhas são necessárias, basta eu pegar esse 28.000 centímetros cúbicos e dividir pelo volume de cada pedrinha, que é 100 centímetros cúbicos. Ou seja, a quantidade de pedrinhas se dá por o volume total daquele espaço ali, que é 28 centímetros cúbicos, dividido por 100 centímetros cúbicos. Isso aqui é uma divisão direta, basta eu simplificar esses dois zeros com esses dois zeros aqui. Aí vai me restar 280 dividido por 1, que aí eu posso dizer que a quantidade de pedrinhas é igual a 280. Nas condições apresentadas, a quantidade de pedrinhas compradas foi letra B, 280. Essa aqui foi a quantidade de pedrinhas que foram necessárias para que eu coloque meio vaso de água e depois coloque as pedrinhas dentro e mesmo assim essa água ainda fica a 10 centímetros do topo, ok? Espero que você tenha compreendido. Se você não compreendeu, coloque aí no comentário o que foi que você não entendeu, que é para eu gravar um vídeo e tirar a dúvida de vocês. Até mais.